Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós em mais essa oportunidade de estudo. Estudo que tem como proposta temática uma passagem evangélica muito interessante, que é a negação de Pedro. É importante salientar que o estudo por meio digital tem sido uma realidade de nossa casa de orações, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, desde a suspensão das atividades presenciais devido à pandemia do coronavírus. Então vamos, nesse momento, fazer uma oração para podermos prosseguir. Divino Mestre Jesus, que as bênçãos do Senhor, envolvendo-nos em mais esta oportunidade de recolhimento, favoreça-nos o clima de serenidade e paz para realizarmos as reflexões que o estudo propõe. Que possamos, Senhor, envolvidos pelo halo de vosso amor magnânimo, abrigar em nossa intimidade o substrato dessas reflexões, para podermos iluminar mais ainda a nossa trajetória evolutiva, para podermos iluminar mais ainda, Senhor, o caminho que nos conduz a Deus, nosso Pai. E que a vossa paz de infinita bondade nos acompanhe a todos, sempre. Muito bem. A passagem da negação de Pedro, ela pode contribuir com todos nós em nossas reflexões. Nós, enquanto espíritas, estudiosos da doutrina espírita, podemos identificar nessa passagem muitos ensinamentos. Como ela pode favorecer em nossos testemunhos diários? Essa é a perspectiva que queremos desenvolver. Para isso, vamos, então, fazer a leitura da passagem. A passagem está em Marcos, capítulo 14, versículo 66 a 72. Embora os outros evangelistas, o Mateus, o Lucas e o João, tenham também feito o registro desse evento, nós optamos, portanto, para o texto do Marcos, que vamos ler. Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um deles. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Texto, portanto, que está registrado pelo evangelista Marcos, capítulo 14, versículos 66 a 72. Este é um dos últimos momentos de Jesus no contexto da obra da Boa Nova.
E dentre as passagens que antecedem, podemos citar a grande ceia e o lava-pés. Esta, sobretudo, quando então Jesus, em conversa com Pedro, faz a predição acerca da negação. Essa conversa, ela está registrada no Evangelho de Mateus e nós trouxemos apenas o versículo 34, que está no capítulo 26 de Mateus. Na conversa que Jesus estava tendo com Pedro, ele então responde: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Esse é o texto registrado pelo evangelista Mateus. Agora, uma outra referência também dessa conversa que antecede a negação está no livro Boa Nova, no capítulo 26. O livro Boa Nova, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Eu vou registrar 3 momentos aqui. Primeiro, uma fala de Jesus. Diz o seguinte: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. E aí o Pedro assume a fala e diz: julgai-me então um espírito mau e endurecido? A esse ponto, indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Então Jesus novamente fala com ele: não, Pedro, adiantou o mestre com doçura, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Aqui nós temos, então, a predição de Jesus acerca do que viria logo após. Porque Jesus, na sequência, é preso, e é nesse contexto da prisão que nós vamos, então, verificar o registro da negação de Pedro. É um testemunho que ele se submete e que nós vamos examinar. Mas o faremos com base nas estratégias que a doutrina espírita nos proporciona. E consultando o livro Luz Imperecível, que é um livro que foi lançado pelo Grupo Espírita Emmanuel, que traz um conteúdo fantástico acerca do estudo sistematizado do Evangelho, um estudo sistematizado de parábolas, das passagens, então, enfim, do Novo Testamento. Nós vamos encontrar nesse livro, lá na introdução, alguns registros muito interessantes. Eu gostaria de compartilhar alguns aspectos aqui. Né? Registros feitos por Honório Onofre de Abreu, coordenador da obra. Então, diz aqui, lá na introdução, o Espiritismo é, sem dúvida, a chave que nos leva a retirar da mensagem de Jesus a essência divina. Logo, o nosso estudo ele será submetido aos princípios doutrinários. Então, o estudo da doutrina espírita é fundamental, é essencial para podermos tirar a essência divina de cada letra, de cada frase, de cada texto do Evangelho. Né? E, a partir do estudo dos princípios doutrinários, nós vamos conseguir evidenciar o conteúdo espiritual, ou a essência divina, na perspectiva de cada palavra, de cada frase, versículo, então do texto completo. Para podermos fazer isso, nós precisamos, portanto, de um parâmetro, de uma chave.
E essa chave está no estudo da doutrina espírita, que recomenda também, como diretriz para estudarmos o Evangelho, entender o aspecto literal do texto, para conhecer o significado de palavras, verbos, personagens, lugares, cargos, circunstâncias, hábitos vigentes à época de Jesus. Né? São situações para as quais nós devemos entender para podermos compreender o seu significado espiritual. E com isso nós vamos ter condições de apreender o conteúdo espiritual contido em cada registro do ensinamento do Senhor, seja de parábola, seja de passagem, como é o caso que faremos hoje. Então, tirar o espírito da letra, esse é o nosso propósito. Quando estudamos o Evangelho com base nos princípios da doutrina espírita, que, como o Honório Abreu afirmou, é a chave que nos leva a entender a essência divina em cada mensagem. Não é? Muito bem. Com isso, nós vamos já examinar os versículos. Vamos, então, reler o versículo 66, que diz o seguinte: estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Observe aqui alguns termos para os quais nós precisamos voltar a nossa atenção. Pedro embaixo, no pátio. Veio uma das criadas do sumo sacerdote. São termos, palavras, que sugerem um entendimento. Na perspectiva que falamos há pouco, tirar o espírito da letra. E vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Nós gostaríamos aqui já de examinar alguns termos. Pedro apóstolo, membro do colégio apostólico, pessoa de confiança de Jesus. Mas ainda, como Jesus havia alertado o Pedro, ele, com o seu perfil inquieto, né, impetuoso, se fazia credor de novos ensinamentos. E ele pode representar a humanidade, representar a nós, sobretudo. Nós espíritas, e nós queremos analisar, sobretudo para nós que detemos o conhecimento mais ampliado dos princípios da vida, através da doutrina espírita. Ele, Pedro, personagem, portanto, estava embaixo, que nós podemos aqui, de acordo com o termo, evidenciar a condição em que Pedro se encontrava, envolto numa situação de conflito íntimo, para baixo, vibração para baixo. Naquele lugar, no pátio, em que uma das criadas do sumo sacerdote o aborda, ou vai abordá-lo. Criadas do sumo sacerdote. Né? O sumo sacerdote, é importante nós considerarmos aqui nessa análise, era o mais alto posto religioso que coordenava o culto no templo em Jerusalém. E nós vamos aqui, dentro do que nós queremos examinar, enquadrar o sumo sacerdote como uma conspiração do mal contra Jesus. A conspiração que se articula contra a obra do Senhor. E trazer esse termo para nós entendermos o mundo com as suas convenções, conspirando contra Jesus como teu mestre.
suas mais variadas convenções. Um mundo materialista, egoísta, e que, na verdade, tem a vida material como fim em si mesmo. Então, a partir daí tem-se as convenções, todas elas conspirando contra a mensagem de Jesus, a obra do Senhor, e que tem como essência o amor. Uma das criadas veio até ele, criadas. Está dentro desse contexto aí do mundo, dessas convenções, e é nesse cenário e agora realidade que Pedro se encontra, prestando o seu testemunho. E ela, vendo a Pedro que se aquentava, o termo também pode sugerir uma certa invigilância, acomodação. Embaixo já mostra isso, vibração para baixo. Estado de invigilância, aquentava, acomodado. Fixou-o e disse, olha só, estabeleceu-se uma sintonia para abordar o Pedro e dizer, tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou dizendo, não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu para o alpendre e o galo cantou. Veja bem, ele nega Jesus. Mas qual o impacto que isso trouxe para Pedro? Qual a consequência dessa negação? Uma vez que ele, como membro do colégio apostólico, vivia a essência desses ensinamentos de Jesus. Né? Diz o Humberto de Campos, ou registra Humberto de Campos, no livro Boa Nova, lá no capítulo 26, o seguinte, que o apóstolo, eu trouxe estou fazendo menção um trecho apenas, o apóstolo ponderou aquela primeira negativa e pôs-se a considerar que semelhante procedimento, aos seus olhos, era o mais razoável, porquanto tinha de empregar todas as possibilidades ao seu alcance a favor de Jesus. Pelo texto, nós podemos entender, então, que ele tinha ali uma motivação. Era tentar se articular de alguma forma no sentido de favorecer Jesus. Mas favorecer Jesus em que medida? Porque Jesus, nosso Senhor, a obra dele é totalmente transcendental. Jesus está alinhado permanentemente com Deus e veio nos ensinar a mensagem do amor, nos ensinar a amar uns aos outros. Portanto, ele, o nosso Senhor, estava sintonizado com Deus, com o nosso Pai. E, às vezes, nós, sintonizados com o mundo, não compreendemos isso. E nós entendemos que era algo que ocorria com Pedro naquele momento. Mas vamos adiante. No versículo 69, tem o seguinte registro. E a criada, vendo outra vez, vejam bem, novamente, a criada, como nós chamamos atenção aqui, nós estamos interpretando como as convenções, como essa derivação das convenções do mundo. O mundo que nos desafia. Vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um deles. Mas ele, na sequência, no versículo 70, o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque também és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais.
Vejam bem, nesse momento, consultando o livro Boa Nova, Humberto de Campos, através da psicografia do Chico Xavier, faz o seguinte registro. Longas horas se passaram para Simão Pedro, que tinha o coração a duelar-se com a própria consciência, naqueles instantes penosos em que fora chamado ao testemunho. E se nós voltarmos aqui ao versículo 68, olha só o que diz o versículo 68. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu para o alpendre e o galo cantou. Representa esse momento de angústia, esse momento de conflito íntimo que Humberto de Campos aqui vai dizer. Ele tinha o coração a duelar-se com a própria consciência, porque nesse momento, quando ele nega Jesus, a consciência já registra o primeiro deslize, o primeiro ato contrário, o ato de infidelidade diante do testemunho que ele fora chamado naquele momento. E vejam bem, a passagem continua e ele vai negar novamente. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E começa, portanto, aqui um desdobramento que vai ser muito interessante. Quando ele diz: não conheço esse homem de quem falais, nós estamos falando da terceira negação. A terceira negação, é importante nós considerarmos que, diante daquele testemunho, ele já havia sido alertado antes, a consciência estava incomodando. Como diz aqui no texto de Humberto de Campos: longas horas se passaram para Simão Pedro, que tinha o coração a duelar-se com a própria consciência, naqueles instantes penosos que fora chamado ao testemunho. E ele encaminha a terceira negação, a repetição do erro, que nós podemos entender diante do testemunho. Esse foi o desdobramento da experiência de Pedro. Agora, olha só no último versículo, no 72. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Vejam bem. Esse registro aqui é fantástico para nós examinarmos. Mas vamos recorrer também aqui a uma referência do livro Boa Nova, já citado, né? Psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. E ele vai dizer o seguinte, porque é um momento que nós precisamos examinar com muita atenção. Porque o galo canta pela segunda vez. Nós havíamos feito uma referência do galo enquanto a consciência. A consciência registrando novamente a negação. O delito diante daquele momento do testemunho. Revelando, portanto, a fragilidade de Pedro, não obstante a sua condição espiritual, né, digna de fazer parte do colégio apostólico. Né? Então, Pedro se lembra da palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera. Olha só a lembrança, a consciência sempre nos colocando diante do conhecimento, daquilo que defendemos, dos princípios que alimentamos. É o que ocorre com Pedro. Agora, na sequência, é muito interessante.
e caindo em si desatou a chorar. Caindo em si, uma revelação muito interessante. Desatou a chorar também. Mas vamos aqui com o Humberto de Campos, porque tem um registro muito interessante aqui que nós gostaríamos de compartilhar. É um trecho. E sentiu-se perturbado por infinita angústia nesse momento. O momento que o galo canta pela segunda vez. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas e generosa. Figurou-se-lhe que o mestre vinha vê-lo em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Esse é o registro de Humberto de Campos, que diz mais. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Mas nesse instante nada mais viu, na confusão de seus angustiados pensamentos. Esse é o estado em que se encontrava Pedro nesse momento. E Humberto de Campos traz ainda mais alguns registros interessantes. Diz ele aqui, preso de indivisível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo, dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Então, preso de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. E mais, ele que fora sempre homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava, abatido como uma criança em face de sua própria falta. Ora, estamos, portanto, diante de um Pedro que, em função do erro cometido, o que foi registrado pela consciência, de um Pedro arrependido. O último versículo sugere esse entendimento, quando diz, e caindo em si, desatou a chorar. Cair em si é esse reconhecimento. E quando desatou a chorar, é o reconhecimento sincero do erro, o arrependimento, que pode significar 50% de um processo de reforma íntima, de transformação moral. Pode representar um redirecionamento para a vida de realizações efetivas no campo do progresso. Esse momento é o momento que representou para Pedro um marco. Por quê? Porque na sequência desse momento em que ele, arrependido, chora, e como diz o Humberto de Campos, chora amargamente, ele não se detém no remorso. Ele vai adiante e prossegue, como sendo uma referência para o cristianismo. E aí nós temos como registro, na sequência, o Pedro que se mostra fiel na obra do cristianismo. Ele vai cuidar dos trabalhos da Casa do Caminho, passa, então,
a ser referência nesse local de trabalho, que tremula a bandeira do cristianismo e a mensagem do amor, numa ação sistemática de fraternidade e solidariedade junto às pessoas que procuravam aquele ambiente, aquela casa, para se consolar. Isso tudo com sacrifício, porque é o sacrifício que é necessário para o ideal, para sustentar o ideal. Qualquer ideal exige sacrifício. E desde então Pedro, ele se mostra como a referência do cristianismo, promovendo as construções que ainda deveria construir em sua personalidade. De tal forma que nessa sequência ele em algum momento se dirige a Roma e ali continua, né, à frente do cristianismo como referência e se submete a outro testemunho, porque em Roma, períodos na época do Nero, a perseguição era bastante intensa e conta-nos a Joana de Ângeles, no livro Seara do Bem, no capítulo 31, que, diante dessa realidade em que ele se encontrava, alguns amigos e colaboradores da obra haviam sugerido para ele se desligar de Roma para que ele pudesse, portanto, se preservar como ato de prudência para continuar a obra do Senhor, uma vez que ali estavam exterminando muitas vidas. E ele reluta no primeiro momento, mas depois cede e se distancia de Roma. Quando ele está se distanciando de Roma, o dia já vai raiando e alguns raios de sol já começam a surgir no horizonte. Ele avista à sua frente, vindo em sua direção, Jesus, o nosso Senhor, que de repente passa por ele. E ele fica assim um pouco surpreso. Ora, o Senhor passou por mim e de repente poderia me abraçar por tudo que eu realizei. E aí ele se volta para o Senhor e diz assim: onde vais, mestre? Ora, eu estou me dirigindo para Roma, para morrer com os meus discípulos. Um momento fantástico de ensinamento, mas Pedro, embora esse posicionamento, nós estamos falando de uma alma dócil, um espírito dócil, que imediatamente processou aquele ato de Jesus e meia volta e retorna para Roma. E ali chegando, dá sequência à obra, até que é preso, é condenado à morte na crucificação, e ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, na cruz invertida, porque ele não era digno de ser crucificado como seu Senhor, como mestre. Isso revela, portanto, uma condição de Pedro como resultante desse processo, esse processo de aprendizado que os testemunhos conferiram a ele. E que, na verdade, nós também podemos aprender com Pedro, não é? Repercutindo essa experiência dele em nossa vida. E nós vamos entender que a fidelidade a um ideal exige sacrifício de quem idealiza. A fidelidade doutrinária exige sacrifício, exige uma tomada de postura. A fidelidade ao Evangelho de Jesus
Por isso que, para o ideal cristão, é preciso sacrifício para vencer o mundo. É estar no mundo sem ser do mundo. Utilizando-se dos recursos que ele oferece, que o mundo oferece, como meio para promover o progresso. Sem, contudo, desses recursos, se escravizar. Essa é que é a grande questão. Porque as convenções do mundo, convenções que muitas vezes conspiram contra o ideal superior. O ideal cristão, o amor, ensinado por Jesus. Então, nós precisamos, no trânsito da nossa vida, entender as oportunidades que se nos apresentam em cada testemunho, ao invés de sucumbirmos. Porque ainda somos frágeis, temos fragilidades. Por isso, a importância da vigilância, da oração, para entender que estar no mundo, utilizando dos recursos que ele oferece, não é ser do mundo, mas é refletir acerca das oportunidades que o mundo oferece. Embora as ameaças, embora a tentação, mas o mundo é uma escola. Uma escola que nos convida a estudar, a empreender em nossa vida transformações, para nós podermos ser agentes de mudança de nós mesmos e construirmos um mundo melhor. Assim como Pedro fez. Podemos, em uma circunstância ou outra, sucumbir, mas precisamos refletir para não deixar que o erro se repita. Porque Pedro aprendeu com aquele momento que ele reconhece que foi de negação. Tanto é que o remorso o visita. Mas ele não ficou no remorso demorado. Não. Ele olhou para frente, projetou a sua vida em novas bases. E foi isso que ele fez. Se reposicionou. E é isso que nós precisamos fazer. Nessa postura de mudança, de transformação. Assim como Pedro fez, como referência do cristianismo, como fiel ao Senhor. E é isso que nós precisamos fazer em nossa vida. Então, para aproveitarmos essas circunstâncias, as oportunidades que a vida nos confere, não obstante as conversões, as suas conversões. Mas nós precisamos saber o que queremos. Temos que projetar a nossa vida, planejar a nossa vida, assumir o leme da nossa vida. E tomar como referência, como fonte, o Evangelho de Jesus, que traz na sua essência o amor. Por isso que nós precisamos pautar a nossa vida, procurando compreender mais o próximo, sem julgamentos, mas compreender o próximo. Nós precisamos assumir o leme da nossa vida, porque do próximo é Deus que conduz, não somos nós. Nós precisamos pautar a nossa vida sempre orientados pelo amor, porque com essa diretriz nós podemos desculpar o próximo
quando insultados. Nós podemos perdoar o semelhante quando formos agredidos. Isso em qualquer segmento da vida. No contexto que Pedro prestou seu testemunho, no contexto histórico, recuado a 2000 anos daqui, foi um contexto que o desafiou. E hoje nós também temos esses desafios no contexto de hoje, no campo, em vários segmentos. No contexto familiar, no contexto do trabalho, no contexto da escola, no contexto do templo religioso e em todos os setores da sociedade. Nós podemos exercitar isso. Desculpar o próximo quando insultado e não reagir na mesma intensidade. Porque quem insulta pode estar para baixo e está para baixo. Quem desculpa está sintonizado para cima. Está com a sintonia superior. E o ideal superior, ele nos orienta sempre nesse sentido, para desculpar o próximo quando somos insultados, perdoar quando somos agredidos. E mais, permanecer íntegro, fiel à proposta que defende, mesmo quando perseguido. Porque todos esses desafios do dia a dia são desafios que nos orientam, assim como orientou Pedro, para podermos, então, a cada momento, a cada lance da nossa vida, ajustarmos esse contrato com Deus, nosso Pai, tendo Jesus como a nossa grande fonte de inspiração. Por isso que preservar a identidade cristã é o grande desafio que temos nesse contexto do mundo de convenções que conspiram contra, assim como à época conspiraram contra Jesus. Independentemente do testemunho, em qual contexto, nós precisamos preservar a nossa identidade cristã. A identidade espírita. E com isso, já que estamos encaminhando agora para o final de nossas reflexões, nós gostaríamos de destacar o seguinte, que a humildade na relação com o semelhante, em qualquer setor da vida, é atitude de fidelidade às leis de Deus. É condição essencial para o equilíbrio íntimo. Sentimento este que vai nos colocar como referência na diretriz da doutrina espírita nos apresentada por Kardec, que fora da caridade não há salvação. Portanto, a identidade do verdadeiro espírita deve ser a sua transformação moral e os esforços que emprega para domar suas inclinações más. Isso está registrado no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E para isso é preciso sacrifício. Para esse ideal, nós precisamos fazer o nosso esforço. Esforço diário para estarmos permanentemente recolhidos em nossa intimidade. Porque esse recolhimento nos conecta com Deus, nos conecta com suas leis. E nessa condição, nós vamos encontrar sempre a perspectiva favorável a nos orientar em nossos testemunhos. Nesses momentos de recolhimento, portanto, é importante a oração.
Porque a oração é o momento em que nós fazemos uma viagem interior e vamos ao encontro de nosso Pai, do Criador. Como Jesus nos ensinou, orai e vigiai, para podermos enfrentar os testemunhos da vida. Testemunhos que, assim como Pedro vivenciou no contexto da casa do sumo sacerdote, nós hoje também enfrentamos no contexto do mundo, com suas adversidades, com suas ameaças, com suas tentações, mas também com suas oportunidades. Muita paz para todos. Vamos fazer uma oração. Querido Mestre Jesus, que a paz do Senhor nos acompanhe hoje e sempre, favorecendo-nos as reflexões que possam nos orientar numa caminhada efetiva de transformação moral, numa caminhada, Senhor, alinhada com a vontade de Deus, nosso Pai, para podermos, com lucidez, fazer as escolhas em nosso dia a dia que possam corresponder às necessidades efetivas do nosso espírito e que a paz do Senhor esteja conosco sempre. Assim seja.